Capítulo 9. Guilda dos Alquimistas. Bang! Um barulho explosivo soou, fazendo com que todos ficassem completamente aturdidos. Ninguém percebeu como, mas em algum momento, Long Shen apareceu bem na frente de Li Hao como um demônio. Isso foi devido a seus passos Windchasing. Essa técnica aumentou sua velocidade ao máximo, especialmente a curta distância, e a explosividade era algo impossível de se proteger. As duas garras de Li Hao não atingiram nada enquanto a perna de Long Shen chutou violentamente e o atingiu entre as pernas com uma força tão feroz que todo o seu corpo foi levantado no ar. Depois que o barulho explosivo passou, uma pequena bola voou das calças de Li Hao e foi arremessada na direção da multidão. Wang Ma ainda estava imaginando Li Hao atormentando Long Shen e fazendo Long Shen sofrer uma vida pior que a morte. Mas a situação atual destruiu completamente essa ilusão dele, e seu queixo caiu, estupefato. Ele estava completamente alheio a uma pequena coisa do tamanho de uma uva que agora estava voando em direção à sua boca. Quando percebeu, a coisa já havia entrado em sua boca aberta. Antes que ele pudesse reagir, aquela coisa escorregadia passou por sua garganta e em seu estômago, trazendo consigo um cheiro grotesco e fétido. Ah! Só agora Wang Ma reagiu e começou desesperadamente a usar um dedo para cavar sua garganta, fazendo-o vomitar. Depois de um tempo, uma pequena bola foi vomitada. Quando Juliang e o resto das pessoas ao lado dele viram aquela bola, eles também começaram a vomitar, rapidamente se afastando dela. Ah! Na arena marcial, Li Hao estava tenazmente segurando sua virilha, seu rosto se contorcendo e se contorcendo. Se ele não tivesse configurado seu Chi espiritual para se proteger, ele teria perdido a consciência há muito tempo por causa da dor. Por um momento, toda a plateia ficou em completo silêncio. Os olhos de todos passaram de Li Hao no palco para a coisa redonda distante no chão, e suas expressões se tornaram extremamente estranhas. Isso é bom para você. Agora você poderá andar sem inclinar e tropeçar, disse Long Shen, balançando a cabeça. Você? Li Hao olhou furiosamente para ele, querendo despedaçá-lo. Sua última joia de família foi arrancada dele, e agora que entrou no estômago de Wang Ma, já estava corroída a ponto de que, mesmo que ele a recolhesse, não seria capaz de usá-la. Um foi levado por um cão selvagem enquanto o outro não era mais utilizável. Li Hao agora estava destinado a se tornar uma pessoa estéril incapaz de se reproduzir. Seu filho da puta, vá morrer. Punho esmagador de pedra. Li Hao rugiu loucamente, circulando com força seu Chi espiritual para conter a dor que vinha da parte inferior de seu corpo. Seu punho disparou em direção a Long Shen, o vento assobiando enquanto passava. O poder total de sua terceira base de cultivo e a Stage Condensation explodiu. A essa altura, ele já havia enlouquecido e esquecido completamente das instruções de Juliang. A única coisa em sua mente era destruir completamente Long Shen. Vendo Li Hao ficar completamente furioso, uma fria intenção de matar apareceu nos olhos de Long Shen. Ele rugiu, o som como um trovão violento capaz de chocar o céu, explodiu os ouvidos das pessoas ao redor. Uma aura incorpórea envolveu Long Shen. Não tomando nenhuma ação para evitá-lo, ele também atacou com um punho. Espírito do touro. Estrondo.
Uma explosão foi seguida pelo som de ossos quebrando. Li Hao soltou um grito miserável, seu sangue voando por toda parte. As pessoas ficaram chocadas e horrorizadas ao ver que um dos braços de Li Hao foi completamente esmagado. Long Shen ainda estava descansando em sua posição de soco. Seus olhos estavam gelados e completamente apáticos. Uma aterradora intenção de matar se derramou dele, sacudindo a alma das pessoas. O atual Long Shen parecia um deus da morte de sangue frio. Todo o seu corpo transbordava com uma intenção de matar gelada que fazia todos tremerem de medo. A multidão inteira estava mortalmente imóvel. A quantidade de poder que ele havia liberado agora era algo que até mesmo Zhu Yaoyang no 7º estágio celestial da condensação de Ti sentiu um pouco de medo. Como isso é possível? Ele pode usar habilidades de batalha. Não é impossível para ele cultivar. O que diabos está acontecendo? Sua expressão é absolutamente aterrorizante. As pessoas foram incapazes de conter o choque, e quanto aos que haviam ridicularizado e zombado de Long Shen, todos estavam completamente cheios de pavor. Vendo Li Hao deitado na arena marcial, era como se estivessem vendo imagens de si mesmos. Eles não podiam deixar de tremer, seus espíritos estremecendo. Até o próprio Long Shen ficou um pouco chocado. Parecia que até ele havia subestimado a arte corporal de 9 estrelas Hegemon. Caso contrário, se fosse uma pessoa normal usando uma habilidade de batalha de baixo grau, não seria capaz de liberar uma força tão aterrorizante. Caminhando lentamente em direção a Li Hao, cada um dos passos de Long Shen soou alto e claro. O som era como a abertura de um assassino, cada passo pressionando o coração das pessoas. Passo, passo, passo. A essa altura, a expressão anterior de raiva de Li Hao havia desaparecido, substituída por completo terror. Tremendo e tremendo, ele gaguejou: "Não, não venha." Li Hao queria fugir, mas completamente aterrorizado ele só percebeu agora que seu corpo não conseguia exercer a menor força. Para ele, Long Shen, que estava lenta mas seguramente se aproximando dele, era como um pesadelo do qual ele não podia fugir. "Não, não me mate." Foi por causa das instruções de Zhu Yaoyang. Li Hao implorou soluçando. Abaixo do palco, a expressão de Zhu Yaoyang mudou e ele gritou com raiva: "Li Hao, que bobagem você está dizendo?" "Não estou dizendo bobagem. Você nos disse para lidar com Long Shen e que depois, você nos daria alguns benefícios. Tudo isso é por sua causa." Li Hao apontou para Zhu Yaoyang enquanto ele divagava histericamente. Diante da morte, ele já havia esquecido tudo. "Li Hao, você está pedindo a morte." O rosto de Zhu Yaoyang ficou pálido, e seus 2 olhos estavam cheios de intenção assassina. "Zhu Yaoyang, seu bastardo. Você me usou para sua vantagem." "Long Shen, eu vou te dizer. Zhu Yaoyang não é nada mais do que um cão capanga, na realidade." Long Shen de repente sentiu um frio no ar ordenando um ataque. Sentindo o ar da morte, ele rapidamente recuou sem nem pensar nisso. No entanto, mesmo depois que Long Shen recuou, não parecia que nada tivesse acontecido. Mas quando Long Shen mais uma vez olhou para Li Hao, ele viu que os olhos de Li Hao já haviam perdido o foco e ele já havia dado seu último suspiro. A expressão de Long Shen mudou ligeiramente, virando-se para olhar para a multidão,
Tudo o que conseguiu ver foi uma figura usando um chapéu cônico de bambu que estava fugindo rapidamente do local. Com apenas alguns passos, ele já havia desaparecido da multidão. Os eventos inesperados causaram um alvoroço entre a multidão. Obviamente, aquela figura misteriosa havia matado Li Hao. Long Shen vence. Após um breve período de confusão, o supervisor da arena marcial ainda acabou anunciando esse resultado final. Embora Li Hao não tenha sido morto por Long Shen já o havia derrotado. Se ele quisesse matar Li Hao, teria sido tão fácil quanto virar a mão. Então, no final, eles ainda anunciaram que era a vitória de Long Shen. Após a vitória de Long Shen, inúmeras pessoas suspiraram de arrependimento. Com este resultado, eles não tinham como recuperar suas apostas. Quanto às pessoas que apostaram em Long Shen, todas gritaram loucamente de alegria. Fat Yu e os outros gritaram especialmente alto. Deitado na arena marcial, Li Hao nunca mais receberia atenção. Os organizadores da arena marcial enviariam uma mensagem para sua família, e eles viriam buscar seu cadáver. As batalhas de vida e morte eram todas protegidas pela capital imperial. Ninguém tinha permissão para se vingar secretamente. Li Hao era apenas um nobre de origem baixa cujo status não era especialmente alto. Se ele morreu, então ele morreu, não haveria ondas após sua morte. Essa era uma das regras inquebráveis da capital imperial. Long Shen saiu do palco, recebendo uma recepção heróica do Gordo Yu e dos outros. Shi Feng o abraçou com força. Seu pirralho, quando você se tornou tão forte? E você nem contou a ninguém sobre isso. Meu coração quase pulou assistindo você, resmungou Shi Feng. Irmão Long, não espere, irmão mais velho Long, no futuro, todos nós estaremos confusos com você, você tem que nos cobrir, disse o Gordo e os outros com olhos brilhantes. Long Shen riu, claro. Venha, vamos para o local de apostas. Diante de incontáveis olhares de admiração e aplausos de todos, Long Shen recebeu nada menos que 3 milhões de moedas de ouro. No momento em que o cartão de cristal com 3 milhões de moedas de ouro pousou em sua mão, Long Shen estava ainda mais animado do que quando estava derrotando Li Hao. Ele sabia que Li Hao não era nada mais do que um cachorrinho. Mas as palavras que ele disse antes de morrer fizeram com que Long Shen se tornasse ainda mais cauteloso do que antes. Originalmente, ele pensou que todo o bullying tinha sido por causa de inimizades com a geração de seus pais, mas isso não combinava com o que Li Hao havia dito. Parecia que não era um assunto tão simples como ele havia pensado, muito provavelmente, ele era apenas um único peão. Ele era apenas um adolescente inútil, e sua família estava completamente empobrecida agora. Não havia necessidade de alguém conspirar ativamente contra ele de maneira tão deliberada e metódica. A razão clara seria devido a alguém brigando com seu pai que estava preso guardando a fronteira bárbara. Parece que é muito complicado. Mas olhando para os 3 milhões de moedas de ouro em sua mão, Long Shen estava cheio de confiança infinita. Era essa a confiança que vinha de ser rico. Saindo com a enorme multidão, Long Shen encontrou uma casa de chá e convidou seus amigos para comer o que quisessem e devolveu o dinheiro. No entanto, o dinheiro que havia sido ganho foi mantido com ele. Long Shen deu a seus amigos uma promessa que os deixou infinitamente animados.
O cultivo futuro de todos seria cuidado por ele. Isso fez com que o gordo e os outros enlouquecessem de alegria. Todos eles eram completamente incapazes de cultivar, e se alguém lhes prometesse isso, eles não acreditariam. No entanto, Long Shen era originalmente o mesmo que eles. Agora que ele conseguiu despachar Li Hao de maneira tão rápida, como eles não acreditaram nele. Ouvindo Long Shen prometer isso, todos ficaram muito felizes. No entanto, Long Shen disse a eles para manter esse segredo, e todos assentiram freneticamente. Seu cultivo futuro era algo que era basicamente tão importante quanto suas vidas, e acrescentando o quão sulis eram as palavras de Long Shen, eles não ousariam tratá-lo sem importância. Depois que o gordo e os outros foram embora, Long Shen ficou para trás para conversar um pouco com Xi Feng. Xi Feng era um gênio cuja aptidão era a maior entre todos os nobres herdeiros. Ele já estava no 8º estágio celestial de condensação de Ti e poderia entrar no 9º estágio celestial a qualquer momento. Entrar no estágio de condensação do sangue antes dos 20 não deve ser tão difícil para ele. Através de como Xi Feng agiu durante esses dois últimos assuntos, Long Shen sabia que ele era definitivamente uma pessoa que merecia sua confiança. Depois de perguntar sobre o atual estágio de cultivo de Xi Feng, Long Shen se separou dele e foi diretamente para a Guilda dos Alquimistas. A Guilda dos Alquimistas ficava na parte sul da capital imperial. Era a parte mais sagrada de toda a capital imperial. Nem mesmo os membros da família real ousariam ser rudes com os membros da Guilda dos Alquimistas. Dizia-se que as guildas de alquimistas estavam espalhadas por todo o mundo e, quanto à guilda na capital imperial, nada mais era do que um de seus ramos. O que Long Shen precisava dessa vez era a identificação oficial de um alquimista. Ter esse status significaria que, no futuro, seria extremamente fácil e conveniente para ele fazer o que quisesse. Não importa onde você fosse, os alquimistas eram uma ocupação extremamente escassa. Com essa identificação, o status de Long Shen não seria mais o mesmo. Mesmo o Phoenix Cry Empire teria que pensar cuidadosamente antes de agir contra ele. O mais importante era que ele poderia usar um preço extremamente favorável e obter tratamento preferencial ao comprar os ingredientes raros da Guilda dos Alquimistas, permitindo que ele economizasse o máximo de dinheiro. Embora a Guilda dos Alquimistas ocupasse apenas algumas dezenas de acres de terra, ela subiu dezenas de metros no ar, tornando-a extremamente imponente e fazendo com que as pessoas a reverenciassem. Entrando no saguão, duas empregadas receberam Long Shen. Eles ficaram surpresos quando souberam que ele queria fazer o exame para uma identificação de alquimista. Afinal, Long Shen parecia ter apenas 15 ou 16 anos, e ele não tinha nenhuma flutuação na base de cultivo. No entanto, os dois ainda o trouxeram para o salão de refino. Neste momento, o salão de refino tinha apenas uma dúzia de homens dentro. Eles estavam atualmente insistindo em suas chamas de pílula, parecendo estar refinando medicamentos. Por que você está aqui? Assim que Long Shen entrou, um velho perguntou com uma expressão de espanto. Quando ele viu essa pessoa, o coração de Long Shen explodiu com raiva oculta. Aquele velho foi precisamente quem tratou de suas feridas. Essa pessoa sabia claramente que seu ferimento não era grande coisa, mas ao dizer que ele poderia perder a memória, ele conseguiu enganar sua mãe para vender suas joias.
Eu vim aqui para fazer o exame de alquimista. Long Shen acalmou a raiva em seu coração. Ele pagaria a conta para esse velho mais tarde. Exame de alquimista. O velho examinou Long Shen de cima a baixo. Parece que suas feridas da última vez ainda não estão curadas. Você deveria voltar e curá-los. Long Shen franziu a testa ligeiramente e insistiu: eu realmente estou aqui para fazer o exame de alquimista. A expressão do velho afundou. Eu não tenho tempo a perder com uma criança. Apresse-se e vencê-lo. Caso contrário, farei com que os guardas o expulsem. A raiva de Long Shen mais uma vez explodiu. Olhando para o velho, ele gritou: se seus ouvidos ainda não estão completamente surdos, vou repetir mais uma vez: estou aqui para fazer o exame de alquimista. No final, o grito de Long Shen já era um rugido que reverberou por toda a guilda de alquimistas. Que pessoa está fazendo um barulho tão alto? De repente, um velho magro se aproximou com uma expressão de desagrado. Quando Long Shen virou os olhos e o viu, um sorriso maroto apareceu no canto de sua boca.